Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do nível alegórico ou analógico da leitura, que responde à pergunta: o que há por trás das histórias? Ou o que aquelas imagens da história querem nos dizer da realidade? Então, vamos dar seguimento. Meu nome é Matheus Arcanjo e vamos para o vídeo. Ainda no nível literal, nós podemos imaginar naquela parábola do semeador que cada tipo de terra tem seu respectivo dono. E aí temos a beira da estrada, temos o dono daquela terra que não cuidou em proteger ela, não cuidou em, por exemplo, colocar um espantalho para expulsar os passarinhos, ou não cuidou mais ainda de o principal, né? Que é enterrar a semente, ou seja, a semente ficou por cima, não entrou, na verdade. Já na terra pedregosa, tem um dono também. Aquele dono não cuidou em preparar aquela terra, em passar um arado para deixar a terra mais fofa para a semente entrar mais profundamente. E aí ficou rasa a semente. Entrou na terra, mas ficou rasa. Ficou rasa. As raízes não se aprofundaram. E também tem a semente que caiu na terra espinhenta, né? Na terra que tinha mato, a terra que não foi tratada, não foi linha nutriente, porque se tinha aqueles espinhos, era capaz de nascer uma planta. Só que aqueles espinhos sufocam aquela planta. Ou seja, o dono não cuidou em limpar aquele terreno. E assim a terra boa, que aí a gente sabe que a gente já contou a história da Terra Boa, a gente já completou, né? Porque como eu falei no outro vídeo, é, tem histórias que elas resumem muito, elas deixam mais compacto, dizem só o necessário e a gente precisa completar com mais contexto. Eu usei fiz isso nessa parábola também para mostrar que, por exemplo, tem outras passagens também da própria Bíblia, da própria história da salvação, que você precisa completar com mais detalhes na sua imaginação. Detalhes que, é claro, não contradizam o enredo principal que já está sendo dito ali, né? Então, a gente lembra que cada terreno tem seu respectivo dono. Agora, no nível alegórico, podemos chamar de analógico também, vamos buscar nessa parábola o que está por trás dessa história e o que ela quer dizer na realidade, né? O próprio Jesus ele já dá essa resposta, né? Ou seja, cada terra daquela são os tipos de pessoa, né? E como elas recebem essa palavra que é anunciada, que é a semente, né? Então, eu vou ler para vocês aqui o que o próprio Jesus explica, né? Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Essa é a explicação de Jesus. Ou seja, a terra aqui é cada um de nós. Os tipos de terreno é como cada um está quando recebe essa palavra. A semente é a própria palavra de Deus que se nos apresenta na realidade, né? Ou seja, a palavra de Deus é a verdade e a verdade é a realidade. Ou seja, a palavra de Deus nos chega a partir da literatura, da filosofia, de onde quer que a verdade se encontre. E saiba, a verdade está na literatura também, na literatura imaginativa, mesmo que
Na literatura imaginativa você tem uma ficção ali, mas essa ficção fala de alguma coisa na realidade. Sim, e no cinema também, no cinema, no teatro, em tudo isso, a palavra de Deus se encontra, porque a palavra de Deus é a verdade, e a verdade é o que diz a realidade. Então tudo que fala da realidade é também semente da palavra de Deus. O semeador é o próprio Jesus, Deus. Ele veio, né? Na história da salvação, o próprio Deus veio dizer algo a nós. Mas também ele se utiliza de outras pessoas para falar dele, para falar a sua palavra, para falar o que ele quer nos falar. Já a planta é o desenvolvimento de cada um. E o fruto seria o resultado que ele dá na vida, né? O resultado prático na vida. E aí a gente lembra que, como a terra, a gente tem o interior e o exterior, não é? E a gente sabe que é no interior que as raízes crescem, né? Mas é do exterior que vem a semente. E também é no exterior que a gente vê a planta crescer e dar o fruto, né? Do mesmo jeito na nossa vida. É no interior que a palavra vai se transformando em nós. Mas é no exterior que a gente vê isso, ou seja, é no nosso desenvolvimento e na nossa ação no mundo, né? O que é que a gente está fazendo no mundo? A natureza é a mesma na semente, na planta, na terra, no fruto. É a mesma natureza, como também é a mesma lógica na palavra, na pessoa, no mundo exterior, no mundo inteiro, no todo e na nossa vida também prática. Então a gente deve, vendo a natureza, como é a natureza na terra, na planta, no fruto, é a mesma natureza, também deve a nossa vida unida a essa palavra ter a mesma lógica, para que isso dê certo, como Jesus está apresentando aqui. E a lógica é o próprio Logos divino, ou seja, o Verbo divino. Lembremos do que São João escreve, né? E o Verbo divino se fez carne, a palavra. Esse Logos divino é o mesmo que está na estrutura da realidade, é o mesmo que está na nossa estrutura também, é o mesmo Logos que está no nosso interior, como vai dizer o Santo Agostinho no De Magistro, a gente aprende interiormente, é o mestre interior que nos ensina. E quem é o mestre interior, senão o próprio Jesus? O Logos, que é o mesmo que está dentro de nós, é o mesmo que rege todo o universo e é o mesmo que sustenta e que dá a estrutura dessa realidade, né? Que nós primeiramente ouvimos de fora, do exterior, mas que aprendemos no interior, né? E também cada terreno pode representar cada tipo de pessoa, ou também como a pessoa se encontra naquele momento, ou também os terrenos podem ser um processo. Esses dois primeiros que eu falei podem ser explicados no nível alegórico, como Jesus já explicou. Mas esse último, que trata do processo, era melhor a gente entender ele quando a gente estivesse falando do nível moral. Mas vamos ficar nesses dois primeiros. O terreno à beira do caminho é aquela pessoa que escuta ou lê algo da palavra de Deus, algo da realidade, mas que não acolhe aquilo, não deixa aquilo entrar em si, porque ela não se interessa, ela não está interessada. E o princípio para a gente aprender alguma coisa é a gente estar interessado, estar atento naquilo. Mas a pessoa que não está, a palavra que ela lê ou escuta entra no ouvido e sai no outro, ela não entra dentro dela. Eu me lembro de Gabriel, que era um catequizando meu do ano passado, já fez a primeira Eucaristia, graças a Deus. Eu sempre dizia para os meus alunos da catequese que a fé ela entra pelos ouvidos, ou seja, a gente precisa ouvir primeiro, agora ouvir de verdade, né? Para que ela venha para o coração. Aí eu perguntando a todo mundo na reunião de pais, eu sempre ensinei para as minhas crianças da catequese que a fé entra pelo ouvido e aí Gabriel, e sai pelo outro. Todo mundo caía na risada, porque ele era bem engraçado, né? Mas era muito inteligente ele, graças a Deus. Fazia ótimas perguntas. Mas enfim, para dizer que se você não está interessado, se você não está querendo,
você não vai aprender, nem vai ter fé. Aquela pessoa que não quer ter fé, a palavra nunca vai entrar e vai dar fruto nela. Era isso que acontecia com os fariseus, né? Como a gente vê na narração dos evangelhos. Aquela terra pedregosa é aquele homem que ele se interessa, sim. Ele quer aprender. Mas ele ouve a palavra, entende um pouquinho só e já se alegra, claro, né? Ele entende um pouquinho da realidade e se alegra por entender. Só que é daquela pessoa de momento, né? Porque o homem, como tem a definição árabe da palavra homem, que lá se diz insan, o homem é aquele que esquece. E é verdade. Essa pessoa que é de momento, ela se esquece que se esquece. Ou seja, ela só deixa aquele momento acontecer, mas ela não guarda na memória aquela palavra. Ela se deixa levar por aquele momento e não pensa, não reflete aquela palavra, não reza, para quem é religioso, ou seja, não medita. E aí aquela palavra, ela não aprofunda dentro dele, ela não vai para a memória dele. E aí quando vem uma dificuldade, quando vem as coisas que acontecem na nossa vida, né, as contrariedades da vida, ela acaba esquecendo daquela palavra e aquela palavra não ajuda ela a resolver nada. Aquela palavra se apaga, ela se esquece. Ela se esqueceu daquele momento tão bom que ela teve de contato com a realidade. E é isso que acontece. E essa é a pessoa que tem o terreno pedregoso, né? Ou seja, aquela pessoa rasa, que é de momento, como o próprio Jesus fala. Aquele terreno pedregoso, ele representa aquela pessoa que é uma pessoa diligente, é uma pessoa que está atenta ao que acontece ao seu redor, é uma pessoa que é trabalhadora, é uma pessoa que quer saber da verdade, sim, quer entender as coisas, quer entender o mundo ao seu redor, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que se deixa levar por esse mundo, se deixa levar pelos problemas desse mundo, se deixa levar pela necessidade, pelo achar da necessidade de que é preciso ser rico para conseguir viver nesse mundo, se deixar levar pelos problemas políticos, pelas coisas ideológicas, pelas guerras, pelos conflitos, pelas coisas que acontecem, por exemplo, as coisas que passam nos jornais. Ela se deixa levar por tudo isso. Tem um exemplo bom na Bíblia que poderia dizer Marta, né? Da irmã de Maria, que fica agitada, é uma pessoa agitada, que tudo chama a atenção dela, ou seja, ela está o tempo todo desbaratinada, sabe? E ela é uma pessoa que quer aprender, mas a atenção dela está dividida por várias direções, ela não tem um foco naquela palavra, e por isso aquela palavra não dá fruto nela. A palavra até entra nela, a palavra entra e ela até guarda a palavra na memória. E é tanto que a planta cresce, né? Só que aquilo que está na memória dela está guardado lá, mas aquilo não se transforma na vida dela. Ou seja, aquilo não dá fruto de vida, aquilo não vira uma ação prática na vida dela. Então aquela palavra fica lá como se estivesse num baú, sem servir de nada. Aquilo que ela viu ou que ela entendeu mais ou menos, né? Porque quando a pessoa entende totalmente, aquilo é quando se transforma em nós mesmos, como um alimento, né? Quando a gente come, o alimento ele faz o seu efeito quando ele se transforma em nós, ou seja, quando ele é digerido pelo nosso estômago, ele se transforma em nutriente no nosso corpo, ou seja, ele se transforma em nós. E aí essa pessoa não consegue fazer com que essa palavra se transforme, mas fica só como um baú de coisas velhas, antigas, que está guardada na memória. E o terreno bom é justamente aquela pessoa que ouve aquela palavra, deixa aquela palavra entrar, guarda na memória, ou seja, pela reflexão, pela oração, pela meditação. A pessoa do terreno espinhoso, ela até rezava e meditava, só que quando ela ia para o dia dela, ela ia fazer as outras coisas, aquela palavra não rendia fruto nenhum na sua vida, porque ela estava toda
levada por aquelas coisas que estavam acontecendo no seu dia. E aí elas não deixavam aquela palavra frutificar. Já a pessoa do terreno bom é aquela pessoa que ouve, que guarda a palavra, que reflete, que medita, que reza a palavra. Mas também é aquela pessoa que tem uma hierarquia na sua vida, uma hierarquia de bens, que tem um eixo na sua vida, um eixo que tem um centro ali. E é desse centro, dessa hierarquia, desse eixo que ela ordena tudo que está ao redor dela e todo o dia dela e toda a vida dela. E esse eixo é justamente essa palavra de Deus, essa lógica de Deus, esse logos, esse verbo de Deus, que está no centro de sua vida e ordena tudo a partir desse centro. E aí essa vida dessa pessoa é diferente. Tudo encontra seu devido lugar na vida dessa pessoa. E esse eixo, esse centro, é o próprio Deus, é a própria verdade. E para aqueles que não acreditam também, não importa inicialmente para entender isso. Porque você, pelo menos, acredita na realidade, né? E a realidade começa por aí, o encontro da verdade. Você aceitar a realidade. Então, na sua vida, o central é aquilo que fala da realidade. E é aquilo que é mais importante na realidade para você nesse momento. E aí entra essa caminhada, né? Que aí já vai falar do nível moral da interpretação. Sim, e por que é Deus? Porque Deus é o sumo bem. Deus é a verdade. E Deus é a suma beleza. Deus é tudo de bom que a gente pode imaginar e ainda é mais ainda porque Ele está além do que a gente consegue imaginar. Então, quando a gente vai pensar em Deus, é disso que a gente está falando. E aí é a partir dessa palavra, desse eixo, desse centro, que essa pessoa leva a sua vida. Essa pessoa pensa, essa pessoa reflete, essa pessoa age no mundo. É a partir dessa palavra. E aí quando essa palavra chega até essa pessoa, ela tem um lugar especial já. Um lugar de cuidado, um lugar, ou seja, uma terra boa, preparada para acolher aquela palavra, para que ela dê frutos. Mas tudo isso também pode ser entendido, tudo isso que eu falei, pode ser entendido como um processo também, que é o que a gente vai tratar no próximo vídeo no nível moral. A gente pode levar isso como um processo, como alguém que é agricultor, que quando a palavra chega na beira do caminho, é o momento que a palavra chega. E aí a gente começa a cuidar dessa palavra para que no decorrer daquela semente ter chegado naquele momento, ela quando for começando o processo de enraizamento, de desenvolvimento, a gente possa ir transformando a nossa terra, transformando e cuidando dessa semente, protegendo ela, porque ela é muito valiosa. E os momentos da vida que são mais importantes são os momentos que a gente tem contato com essa semente. E com isso eu queria ler um trechinho aqui de Luiz Lavelle, bem rápido para vocês saberem da importância dessa semente. Vou ler aqui, tá? Há na vida momentos privilegiados nos quais parece que o universo se ilumina, que nossa vida nos revela sua significação, que nós queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós próprios o tivéssemos escolhido. Essa é a experiência. Só que, preste atenção, depois o universo volta a fechar-se, tornamo-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos senão tateando por um caminho obscuro, onde tudo se torna obstáculos a nossos passos. Aí entra isso. A sabedoria consiste em conservar a lembrança desses momentos fugidios, em saber fazê-los reviver, em fazer deles a trama da nossa existência cotidiana, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Ou seja, isso mostra um pouco a parábola do semeador. Ou seja, a gente tem um momento de contato com a realidade mesma e a gente precisa depois
Porque vocês vejam que de repente o universo parece iluminar-se, que parece que a gente está naquele mesmo lugar que a gente queria estar, que é o nosso destino estar, e a gente tem vontade de estar ali. Só que depois o universo começa a se escurecer de novo e parece que tudo vira dificuldade, é os espinhos. Só que a sabedoria consiste nisso, em conservar a lembrança desses momentos fugidios, porque esse é o momento que você está mais presente na realidade. E você precisa conservar o seu espírito aí, que é justamente a terra boa. Que é justamente esse exercício de memória, de reflexão, de contemplação. E aí a gente, no nível moral, a gente vai falar um pouco também de um texto de Hugo de São Vítor, sobre como aprender e meditar. Então, para encerrar, que a gente possa, com esse trecho de Luiz Lavelli, dar a importância devida para essa palavra e esses momentos tão especial na nossa vida, que é o que, como ele diz, e é fazer deles a trama da nossa existência cotidiana, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. E não se esqueçam de dar aquele joinha para nos ajudar, viu? Se inscrever aí, compartilhar para os amigos que possam ter interesse e que possam aprender junto conosco, né? Nessa caminhada de desenvolvimento de vocês e minha também. Um abraço e até o próximo vídeo.